Bom, pessoal, então agora já são 8 horas, então a gente vai dar início à nossa aula, em que a gente vai tratar da questão da pandemia de Covid e da odontologia, né? Eu acho que, assim, essa pandemia, ela é um momento de crise, né? E de crise muito grande para a profissão odontológica, ela trouxe muitos desafios, né? Essa semana aí o Conselho liberou os tratamentos eletivos, né, o nosso Conselho de classe, mas né, ainda temos muita coisa a discutir, muita coisa a conhecer sobre essa pandemia, sobre as implicações dela na odontologia. E são inúmeras, né? Então, eu vou falar para vocês um pouco do que eu tenho estudado, né? Eu acabei de comentar com o Bernardo que praticamente toda semana essa aula eu venho atualizando, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. É uma doença nova que a gente não tem muitas evidências ainda, né? Não se conhece bem a fisiopatologia, então as coisas vão mudando, vão sendo publicadas, e aí a gente vai incorporando, tá? Bom, então eu vou começar falando um pouco mais da questão epidemiológica, né? O que é uma doença transmissível? Ela é o resultado da interação entre um hospedeiro, uma pessoa, um agente, né? Uma bactéria e o meio ambiente, por exemplo, uma fonte de água contaminada, né? No caso da Covid-19, ela é causada não por uma bactéria, mas por um vírus, que é o SARS-CoV-2, tá? É importante ressaltar isso, porque muitas pessoas tratam o vírus como Covid. O vírus não é Covid, Covid é a doença, o vírus é o SARS-CoV-2, né? Essa doença, ela foi detectada inicialmente na China, né, na cidade de Wuhan, que fica na província de Hubei, tá? Em novembro de 2019. Daí o nome Covid-19, né, que é coronavírus, o D é disease, que em inglês, né, que em português significa doença, em inglês é disease, tá? 19. Então, a gente está convivendo com essa doença aí, né, desde 2019, mas foi a partir de 30 de janeiro de 2020 que a OMS passou a considerar como um problema de saúde pública e que a gente começou a ver uma disseminação dos casos para além da China, né? As doenças transmissíveis, elas vêm de longa data, né? Desde a antiguidade a gente tem doenças aí que impactaram, né, na vida das populações humanas, né? Depois da Primeira Guerra, né, aconteceu a descoberta da penicilina pelo Fleming, onde se pensou, né, que com os antibióticos haveria um fim dessas doenças infecciosas, né? Mas os micro-organismos foram desenvolvendo novas maneiras de sobrevivência, né? Foram adquirindo capacidade de sofrer mutações, e o que a gente viu, né, e está vendo, não foi o fim das doenças infecciosas, né? Mas sim o surgimento de novas doenças decorrentes dessas mutações que esses micro-organismos foram sofrendo para se adaptar, né? Eu chamo atenção aí para o fato, né, de que houve um grande desenvolvimento em termos de antimicrobianos para combater as doenças infecciosas causadas por bactérias, mas em relação aos antivirais, né, a gente teve pouco investimento, né? Então, a gente tem poucos antivirais com uma eficácia comprovada para combater essas doenças causadas por vírus, né? A tendência é que, daqui para frente, a indústria farmacêutica passe a investir
mas nos antivirais. A gente já está vendo aí a questão do Redensevir, né, que é um antiviral que já tem estudos clínicos mostrando que ele tem o potencial aí de interferir na história natural da Covid-19, né, reduzindo o tempo de internação hospitalar. Mas a gente ainda não tem, né, um antiviral que seja específico, que tenha uma atuação específica aí para combate da Covid-19, né? E também não temos uma vacina para essa doença. E isso é um grande desafio que a gente tem aí pela frente. Bom, então, né, as doenças bucais, a doença periodontal, a gente já tem uma vasta evidência na literatura em relação à participação de bactérias, né, aí no Bom dia, professores. Interrompendo vocês aqui, eu não estou ouvindo e a Stephanie também relata a mesma coisa, que vê e não ouve. Olha, o meu microfone está aberto. Eu Alguém ouço mais não está? normalmente. Eu estou escutando. O microfone está aberto. Meu Será tá que ela... e internet. Oi? Meu tá normal também. Isso é a internet delas. É. Tá. Bom, de qualquer jeito, a aula vai, né? Tenta sair Professor, desse... Oi. agora para mim deu. Tava dando só conectando, como se fosse uma ligação. Eu não sei o que era, mas agora, graças a Deus, deu. A Amanda também estava tentando entrar. Não sei se ela conseguiu. Pede a ela para tentar novamente, entrar novamente, que às vezes Tá bom. dá certo. Tá bom? Obrigada. Tá. Bom, então, né, como eu estava falando, em relação à doença, ao desenvolvimento, né, e controle da doença periodontal, também é bem conhecido na literatura o papel das bactérias. Mas a gente também tem doenças infecciosas, né, causadas por vírus, que são relevantes para a prática odontológica. E aí eu cito ali, por exemplo, o vírus herpes simples, tipo 1, né? A herpes labial é uma coisa que é recorrente, né? É uma das lesões de mucosa mais frequentes nos pacientes, é muito comum os pacientes terem, né? O vírus herpes tipo 2, o vírus varicela zoster, né? Responsável pela varicela zoster, que é uma outra condição que acomete a cavidade bucal, né? E que tem causada por vírus, né? A gente tem também o citomegalovírus, o herpes vírus humanos, o vírus Epstein-Barr, né? Esses vírus são principalmente da família herpes, né? Mas temos também as hepatites A, B, C, D, E, F e G, né? O HIV, que tem repercussões também na cavidade bucal, né? A influenza, e agora a gente tem aí o SARS-CoV-2, né? Não existem estudos mostrando alterações patológicas bucais, né, causadas pelo SARS-CoV-2. O que existem são estudos mostrando que esse vírus ele está presente. Tem um estudo de 2011 feito com macacos rhesus, lá na China, que mostra que esse vírus ele está presente no ducto das glândulas salivares, tá? E que ele, então, tem o potencial de estar presente na cavidade bucal, né? Porque o vírus, a gente pode chamar de um parasita. Ele, fora de uma célula, ele não consegue sobreviver. Então, o que ele faz? Ele infecta as células, né? No caso da Covid, infecta células humanas para ele poder reproduzir e sobreviver. A partir do momento que você tem uma reprodução grande desses vírus nessa célula vai se romper, esse vírus vai ser liberado, e aí ele está no ducto das glândulas salivares, imagina para vocês verem. Então, ele está no caminho da saliva, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai
com o fluxo da saliva, ele vai cair na cavidade bucal. Tá? Então, ele vai ter presente na cavidade bucal. E daí, a gente vai ter, então, um grande impacto na odontologia. Por quê? Porque os nossos procedimentos restauradores, né? Os nossos procedimentos de dentísticas, operatórios, a gente faz usando turbinas de alta rotação, que geram aerossóis, né? Então, aí, a gente vai ter um impacto muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que o aerossol, ele se dissemina no ambiente. Então, os nossos consultórios, nós mesmos, enquanto estamos operando, nós vamos estar expostos a uma carga viral grande, né? Eu vou mostrar um gráfico para vocês, deixa eu ver se é o próximo, eu estou em dúvida. Não. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, a posição da odontologia em relação às outras profissões quanto ao risco de contaminação com o SARS-CoV-2, né, e de desenvolvimento da COVID, tá? Bom, então, ao longo da história, né, a gente observa aí surtos de doenças, né, e aí, conceituando um pouquinho epidemiologicamente o que é um surto. Um surto são casos localizados de uma doença que acontece num espaço geográfico bem delimitado. Então, por exemplo, acontece um surto de sarampo numa escola, eu tenho casos de sarampo numa escola que está localizado naquela escola, né? Ou é muito comum surto de infecções digestivas. Então, por infecção, né, as pessoas comem, por exemplo, com salmonela, né? As pessoas comem uma maionese que está contaminada com salmonela e vão ter diarreia, né, casos de diarreia, porque comeram aquela maionese ali naquele espaço específico, numa escola, num restaurante, enfim. Então, isso é um surto. Ele está localizado geograficamente. Professor, né? Sim. Da mesma cidade é considerado surto também? Tipo, um surto de dengue na cidade e tal. Pode ser sim. Tá? Pode ser sim. Se está bem localizado, se é só naquela cidade ali, né, se é naquele espaço específico, pode ser considerado surto. Tá? Eu tenho algumas doenças, né, que a gente fala que são endêmicas. Então, por exemplo, hanseníase, lá na região de Almenara, no norte de Minas, ela é considerada endemia. Eu sempre tenho um número de casos ali anualmente, tem uma incidência prevista de casos naquela região que é anual. Se isso foge ao controle, né, se aumenta muito o número de casos em determinados períodos, eu posso ter uma epidemia. Tá? Então, a endemia, ela acontece numa situação que eu tenho um número de casos que já é esperado que aconteça em determinado local, né? Mas se, por um motivo qualquer, há um descontrole nesse número de casos, e eles aumentam muito, eu passo a ter uma epidemia. Tá? Então, inicialmente, quando, né, os casos de Covid estavam restritos à cidade de Hubei, eu posso falar que eu tinha uma endemia, porque estava localizado só lá, era endêmico, né? À medida que esses casos foram crescendo, tá, eu passei a ter uma epidemia, porque tinham muitos casos, né? E quando esses casos extrapolam as fronteiras de um país e começam a se disseminar, né, pelo mundo, que eu começo a ter em vários países, tá? E eu tenho a doença em vários continentes, como agora eu tenho a Covid-19, eu falo que eu tenho uma pandemia. Então, hoje em dia, a Covid ela é uma pandemia. Eu tenho a doença em todos os continentes. Ela é uma doença que está espalhada mundialmente. Tá?
Bom, então, feita essa conceituação, né, a gente vai falar um pouco da história das epidemias, né, pela humanidade. Então, eu volto lá no século XIV, e aí a gente vai ter lá, né, a peste bubônica, que é a chamada peste negra, né, que é causada pela Yersinia pestis, tá? Que dizimou 1/3 da população da Europa, na época. Tá? Matou 1/3 da população da Europa. Né? A primeira, né, uma das primeiras medidas de saúde pública para controle de pandemia que a gente tem, e ainda hoje é usada, né, foi usada inclusive agora no contexto da Covid, que é a quarentena, ela vai surgir nesse período. Né? A peste bubônica, a bactéria, né, essa bactéria, Yersinia pestis, ela vinha, né, no pelo dos ratos que vinham nos navios que iam à Ásia. Ela era uma doença que era, né, comum na Ásia. A partir do momento que as pessoas começaram a viajar para buscar seda, para buscar especiarias na Ásia, esses ratos, né, contaminados com essa bactéria, que traziam essa bactéria no pelo, chegam à Europa e começam a disseminar a doença pela Europa. O que acontece? É a mesma questão da Covid-19. Né? É um vírus que a população não tem resistência. Nós nunca entramos em contato com esse vírus antes. Então, o nosso organismo não tem anticorpos para o SARS-CoV-2. Por isso, né, que nós adoecemos. Tá? Então, a Yersinia pestis, né, a população europeia nessa época ainda não tinha entrado em contato com ela, não tinha desenvolvido resistência a essa bactéria. Então, ela matou cerca de 1/3 da população europeia na época. E é muito interessante quando a gente vê aí, né, desenhos dessa época, a paramentação médica, como que os médicos atendiam os pacientes. E eles usavam uma máscara, que era de couro, né, que é o material que tinha na época, que ela tinha um bico, né, depois um dia eu posso mostrar para vocês, onde eles colocavam ervas lá nesse bico para se proteger, que eles achavam que protegiam da contaminação. Né? Então, aí que começa a primeira, que a gente tem na história, o início do uso de equipamentos de proteção individual para controle, né, para prevenção da infecção por uma doença. Vai ser lá no século XIV, com a peste negra. Tá? A varíola, né, foi uma outra pandemia que aconteceu, inclusive, no Egito, né, 3.000 anos atrás. Né? O cólera, que também, né, foi uma pandemia, se espalhou por diversos países do mundo, matou muita gente. A gripe espanhola, que é mais recente, já no século XX. A gripe suína, né, de 2009. E aí a gente tem agora a Covid-19. Tá? Então, isso é um pouco do histórico das pandemias na humanidade. Né? Bom, então, hoje a gente tem essa pandemia, né, que é causada por um novo coronavírus. A gente tem 4 tipos de coronavírus. Tá? Né? O que causa a Covid é o SARS-CoV-2, né? E aí, reforçando com vocês, o vírus não é Covid. O vírus é o SARS-CoV-2. A doença é Covid-19, Coronavírus Disease 19, porque ela iniciou em 2019. Tá? Então, a gente está vivendo esse contexto, né, que está impactando a nossa vida diretamente. Hoje, por exemplo, se não fosse a Covid-19, a gente estaria tendo um outro tipo de atividade didática, né, em clínica. Mas, no momento, pelo fato de nós não termos resistência ainda, de não haver uma vacina e nem um tratamento
eficaz para combate a essa doença, né? A gente está tendo vários impactos e está tendo que se readequar em muitas coisas, né? Inclusive em relação às nossas atividades didáticas, né? As nossas aulas, tá? Os sintomas mais frequentes da COVID são febre, tosse, dispneias, mialgia e fadiga. Mas a pessoa não tem que ter necessariamente todos esses sintomas, tá? Às vezes ela apresenta febre, mas não tem tosse, e ao longo do curso da doença, esses sintomas eles vão mudando, tá? Os sintomas menos frequentes são produção de escarro, dor de cabeça, hemoptise e diarreia. E, né, a partir do momento que a pandemia chegou na França, começaram a ser descritos também na literatura perda de olfato e de paladar. E hoje em dia a OMS já considera, né, que esses também são sintomas da Covid-19. Tá? É importante saber os sintomas? Por quê? Porque eles vão me ajudar, e a gente vai ver daqui a pouco, na triagem dos pacientes. Tá? Vocês devem ter visto aí que em vários países, inclusive aqui na Bahia, né, teve alguma polêmica quanto a medir a temperatura dos pacientes que chegavam de fora, logo no início da pandemia, né? A medir a temperatura das pessoas. Por quê? Porque febre é um sintoma, né? Professor, mas por que febre vai ser importante para mim? Vai, porque você pode, né, além de medir temperatura, além de medir pressão arterial, né, você pode e deverá, a partir do momento que haja um retorno da clínica, medir a temperatura também, porque é um sintoma. A gente vai ver daqui a pouco isso e discutir isso um pouco mais, tá? Então, é preciso estar atento, né, às pessoas que, nesse momento agora, que a pandemia está aí no pico, né, apresentem esses sintomas, tá? Porque a pessoa pode estar, né, infectada e transmitindo, ok? Bom, o diagnóstico, né, da COVID, ele pode ser feito por meio de testes diretos, que é o método RT-PCR, onde você replica o DNA do vírus, tá? Por isso que ele é direto, porque se você faz a coleta ali, você vai com suave, né, que é tipo um cotonete, lá na garganta, tá, na orofaringe, né, e na cavidade nasal, coleta material, coloca lá no tubo e você vai replicar o RNA desse vírus para fazer o teste, né, para ver se o paciente testa positivo ou não. Esse teste ele é mais demorado, tá? Ele demora uns 2, 3 dias para você ter a resposta, né? E você tem também os testes indiretos que você faz por meio de sorologia. Você vai detectar anticorpos no sangue, tá? Então, quando você tem uma infecção pelo coronavírus, o organismo reage inicialmente produzindo IgM, né? E nas fases finais, quando o organismo já está, o sistema imunológico, né, ele já conseguiu desenvolver os anticorpos para combater o vírus, você começa a ter no seu sangue, né, o IgG aumentado, tá? Então, né, são os testes que a gente tem. E esse teste indireto, o resultado dele é 15 minutos, você já tem o resultado, né? Você dá um piquezinho no dedo, como você faz com a medida de glicemia, né, usando o aparelhinho. Aí você coloca na fita, coloca lá no aparelhinho e ele já te dá o resultado. Então, esse é uma outra forma de testar a doença. Agora, esse teste indireto, você tem que fazer a partir do momento que a pessoa já está sintomática,
A partir do momento que ela já apresenta sintomas da doença. Por volta do 8º, 9º dia, aí você já pode fazer. Por quê? Porque aí já deu tempo do seu organismo reagir e formar anticorpos. Tá? Então, é importante saber isso, professor? Porque se o paciente chega e relata para você que já testou positivo, você tem que ter atenção, tá? Porque esse paciente pode estar transmitindo também. E as medidas de controle? Então, a gente vai ter medidas de ordem geral e medidas de ordem individual. Nas medidas de ordem geral, o que a gente tem? O isolamento social. Que é uma medida que a Organização Mundial de Saúde já definiu, que é alvo de polêmicas, tem muita gente que não acredita e contesta, mas é a medida que a gente tem. Se é uma doença que eu não tenho vacina, que eu não tenho tratamento, que a transmissibilidade dela é alta, eu tenho que evitar o contato. É lógico isso, Por isso que existe, então, toda uma política direcionada ao isolamento social. Por isso que a gente vê aí o prefeito brigando, as pessoas brigando com o prefeito, que querem voltar à atividade, o prefeito falando que não, porque é a medida que a gente tem nesse momento. Vou voltar lá atrás, falando da quarentena que surgiu lá na peste negra. No período da peste negra, quando os navios chegavam em Veneza, os marinheiros eram obrigados a ficar 40 dias sem descer do navio. Essa medida de quarentena surgiu nessa época. Tá? Por que 40 dias? 40 dias é porque eles associam a questão do tempo que Jesus ficou no deserto jejuando. Lembra que a gente estava na Idade Média, a igreja tinha uma força muito grande, a explicação das coisas estava muito relacionada, a explicação das doenças estava muito relacionada à questão religiosa, Então, instituiu-se a quarentena. Então, esse isolamento social é para não disseminar a doença, tá? A doença, O R0 dela... o que é R0? R0 é a taxa de transmissão. A taxa de transmissão dela, por exemplo, em Belo Horizonte, ela está em torno de 1,5. Então, o que é isso? Uma pessoa, como se ela transmite para mais de uma pessoa, ela transmite para 1,5 pessoas. O ideal é que essa taxa esteja de 1 para 1. Quanto mais distante de 1, o R0, maior a transmissibilidade e mais pessoas eu vou ter infectadas. Tá? Então, quando se propõe esse isolamento e quando se pensa em ceder em relação ao isolamento ou não ceder ao isolamento, uma das medidas que se leva muito em consideração é o R0, é o poder de transmissão da doença. Então, o COVID, ele tem um poder de transmissão alto. Desculpa, o SARS-CoV, Então, a COVID, por isso que os casos de COVID crescem tanto, eles crescem de forma exponencial. Então, um dia eu tenho 1, depois de um dia eu tenho 2, depois eu tenho 4, e assim vai, Então, o isolamento, gente, social, a gente vê muita gente questionando. Claro que não é uma situação confortável para ninguém. As pessoas estão deixando de trabalhar, estão passando, por uma situação financeira mais apertada, Ficar em casa é difícil, Mas o isolamento social, nesse momento que a gente não tem tratamento, que a gente não tem vacina e que tem uma doença circulando, com uma alta taxa de transmissibilidade, o isolamento social ele é
fundamental para que a gente possa controlar essa doença, né? Porque senão a gente vai ter muitos casos. E aí é o que vem sendo falado sempre. O sistema de saúde não aguenta, não dá conta de tratar todo mundo e começa a ter aqueles problemas que vocês já viram lá na Itália, né, e em outros países do mundo. E as medidas de ordem individual, né, que é o quê? Lavagem de mãos, tá? O SARS-CoV-2, a gente fala que ele é um vírus envelopado, ele é um RNA que está protegido por uma capa de lípides, de gordura, né? Vamos pensar aqui, como que eu tiro gordura das coisas? Né? Dos utensílios domésticos que eu uso, das panelas, das frigideiras. Lavando com água e detergente, água e sabão, né? Então, o que acontece? Quando eu lavo as mãos com sabão, eu removo aquela capa de gordura que o vírus tem e ele entra em apoptose, aquele RNA é descartado, vai embora. Tá? Então, a lavagem de mãos também é uma medida essencial para o controle da doença. O uso de máscaras também é muito importante. Ainda que as máscaras de pano, né, não tenham um poder de filtração como uma máscara N95, né, ou uma máscara cirúrgica mesmo, que barra gotículas, né, a N95, a gente vai falar daqui a pouco, ela impede a passagem de aerossóis e a máscara cirúrgica é mais para gotículas, e tem uma diferença que também eu vou falar daqui a pouco. Então, a máscara também, ela reduz a transmissão do vírus. Tá? Então, essas medidas, né, elas são muito importantes para a gente tentar conter o avanço dessa doença. Ok? Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando, tá? Então, aí a gente chega no gráfico que eu falei, né? Aqui a gente tem vários, né, profissionais aí, enfermeiros, né, médicos, né, vários profissionais da saúde. E aí, nesse gráfico, mostra quais profissionais estão mais expostos. Olha lá, são os dentistas. Então, a gente está lá em cima do gráfico. Por quê? Porque, né, os nossos procedimentos operatórios, né, geram o aerossol. Tá? Por isso, né, que o Conselho, inicialmente, ele suspendeu, depois ele começou a permitir o atendimento de urgências, né, e emergências, porque, claro, né, que os pacientes, durante a pandemia, também vão ter problemas, vão ter dor de dente, vão ter problemas que vão precisar de assistência. Né? Então, o Conselho Federal de Odontologia, a American Dental Association, o Center Disease Control, todos esses órgãos, né, eles defenderam que durante esse período, né, que os dentistas atuassem pelo menos no atendimento de urgências e emergências, e priorizassem o atendimento de urgência e emergência em detrimento aos procedimentos eletivos. Né? Me assusta um pouco quando eu vejo as pessoas pensando nesse momento que a gente está aí batendo recorde a cada dia de mortes, né, estarem preocupadas em ir ao salão. Né? A gente está, teoricamente, legalmente, inclusive, né, existem leis, né? Nós estamos em isolamento social. Né? Então, um caso de urgência, e principalmente um caso de emergência, quando eu tenho aí risco de morte, né, eu preciso, sim, ir lá atender o paciente e tal. Agora, procedimentos eletivos, né,
as lentes de porcelana, né? São procedimentos que podem ser postergados, né? E as orientações, de uma maneira geral, é que os procedimentos que podem ser postergados sejam postergados, né? Porque a gente está aqui, ó, lá em cima, né? Então, profissionalmente, nós somos o grupo de maior risco para se contaminar e desenvolver a Covid-19, tá? Bom, e essa pandemia, né, praticamente todos são unânimes em falar que ela vai trazer uma série de modificações. E ela vai trazer muitas modificações para a prática odontológica. Na década de 1980, quando surgiu a AIDS, né, houve uma certa revolução em termos de biossegurança na odontologia. Eu fazia faculdade em 1984, eu iniciei minha faculdade em 1984. E quando eu iniciei a faculdade, né, os primeiros casos de AIDS foram detectados por volta de 1982 nos Estados Unidos, então era uma coisa assim um pouco distante. A gente estava numa época que a informática ainda estava nos seus primórdios em desenvolvimento, a gente não tinha muita notícia. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente fazia cirurgia, até então, sem o uso de luvas. A partir da AIDS, tá, é que, né, se adotou o uso de luvas como procedimento de rotina na odontologia. E aí, agora, a Covid, ela vai trazer também, né, novos desafios, né, para a odontologia em relação à biossegurança. Será que a gente vai poder usar só a máscara cirúrgica? Ou a gente vai ter que trabalhar também com a N95? Né? O tempo que eu vou marcar os pacientes, o intervalo de tempo, isso vai interferir no processo de trabalho da odontologia. Por quê? Porque para eu fazer uma desinfecção eficaz, eu preciso de tempo. Então, eu não vou poder marcar mais paciente, né, com o mesmo intervalo de tempo. A própria questão da disposição dos pacientes na sala de espera. Eu não vou poder ter paciente um ao lado do outro, né? Então, são vários fatores que vão impactar aí para a odontologia, que vão impactar na biossegurança, que a gente vai estar discutindo aqui. Bom, então, né, a gente viu lá, a odontologia está no topo lá, né? E por que ela está no topo? Porque as práticas odontológicas, elas são potencialmente capazes de contaminação. Eu gero gotículas e gero aerossóis. Qual que é a diferença da gotícula para o aerossol? A gotícula, ela é muito maior em tamanho, tá? A gente pode fazer analogia que a gotícula é uma melancia e o aerossol seria uma bolinha de gude. Lógico, né, que reduzindo isso aí, né? O aerossol, quanto menor a partícula, maior o poder de contaminação ela tem, tá? A gotícula, né, normalmente, ela, por ser mais pesada, ela vai cair e vai ficar no chão. Aí tudo bem, você vai, né, limpa aquela superfície ali, limpa as bancadas, limpa o chão, com uma solução desinfetante, e a gente sabe, né, que o SARS-CoV-2 ele pode ser eliminado usando uma série de substâncias químicas. Peróxido de hidrogênio, o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária,
né, glutaraldeído, ou seja, eu tenho várias maneiras de eliminar ele das superfícies. O maior problema que a gente tem é em relação aos aerossóis. O aerossol, ele tem que ser menor que 5 micras. Para vocês terem uma ideia, tá? Um aerossol é a 50ª parte de um grão de areia. Ele é muito pequeno, ele é muito leve. Então, ele consegue ficar no ambiente muito tempo. Por isso, né, tem um estudo que eu tive acesso ontem, que ainda não foi publicado, que vai ser publicado ainda, tem um estudo que vai sair agora, que mostra que ele pode ficar até 3 horas no ambiente do consultório. Então, você não vai poder marcar paciente, né, de 1 em 1 hora, porque esse ambiente pode estar todo contaminado. Você vai ter que espaçar mais os pacientes. Isso vai trazer impacto para a odontologia? Muitos. Muitos. Né? Você não vai poder atender mais o mesmo volume de pacientes. Né? Ontem eu discutia com uma amiga do CFO a questão desses impactos. Imagina para vocês verem, a gente vai poder atender muito, muito menos pacientes que a gente atendia. Claro, né? A não ser que você tenha uma clínica enorme, com 4 equipes, por exemplo, que aí você atende deixa ele isolado lá, fazendo a descontaminação, depois você vai para o outro, atende no outro. Mas se você tem um consultório, né, você vai ter que espaçar mais os seus pacientes, porque tem também a questão da sala de espera. Né? E a gente tem discutido um pouco a questão da biossegurança na clínica, né, Bernardo? A própria questão lá da sala de espera das clínicas, a gente vai ter que pensar, né? E além disso, as luzes, né? A As gente luzes. pode empregar isso numa clínica, num consultório. Sim. O fluxo de ar contínuo. É. Uma série de Que aí minimiza fatores. muito. Sim, sim. Agora, isso tudo tem um custo também, né? Isso, assim, Exato. o custo disso vai pesar. O tratamento odontológico, a gente estava discutindo ontem, ele vai ficar mais caro, né? Porque a gente vai ter que repassar esses custos para os pacientes. Né? Então, são impactos, né? São impactos que estão aí, são desafios que a gente vai ter que vencer. Né? Mas eu sempre acho, como eu falei no início, que os momentos de crise, os desafios, né, são momentos de crescimento, geralmente. Né? Nós vamos ter uma biossegurança, em consequência disso, a gente vai ter uma biossegurança que vai ser cada vez mais eficaz, porque a gente tem que pensar também na nossa própria segurança. Né? Então, isso é importante. Então, o SARS-CoV, né, ele fica infeccioso de 2 a 9 dias no ambiente do consultório. Você pode ter ele ali. Né? E ele fica mais viável quando esse ambiente é úmido. Tá? Então, né, a questão da limpeza e de manter o ambiente das clínicas, né, e dos consultórios secos vão ajudar a diminuir a persistência do SARS-CoV-2 no ambiente odontológico. Né? Então, vamos ter que ser mais rígidos ainda do que somos. Né? E nesse aspecto aí, eu acho que a odontologia, pelo próprio histórico que já teve no passado aí com HIV, né? Ela, principalmente pós-HIV, ela já valoriza muito a biossegurança, né? Mas agora ainda vamos ter que ser mais. E não tenham dúvidas de que os pacientes também vão nos cobrar mais. Nós vamos ser mais cobrados em relação à biossegurança também. Bom, as orientações gerais dos profissionais aos pacientes.
tem um artigo que foi publicado, né, vocês estão vendo aí que as referências são quase todas 2020, porque não tinha referência, a gente não tem referências antes, né, a Covid-19. Tem um artigo que foi publicado no British Dental Journal, que ele é um especialista, né, na área de direito odontológico, que ele frisa muito essa questão da comunicação com os pacientes. Então, a gente estava atendendo os pacientes, e aí, né, vocês estão lá fazendo a odontologia legal comigo, né, e a gente já viu algumas questões relacionadas ao direito civil, ao direito criminal, né? Então, a gente tem que procurar manter uma boa comunicação com o paciente. Então, não é tipo, fechei o consultório, não vou atender, e quando eu voltar, eu ligo para o meu paciente. Não. A gente já viu, inclusive, que quando o paciente abandona o tratamento, é importante que você faça contato, né? A gente viu a questão da carta com a R, né? Para se resguardar. Então, ter esse cuidado, né? De procurar manter contato com o paciente. Às vezes, o paciente, você fez uma cirurgia nele, né? E ele ainda está sob tratamento, ou fez um implante, está aguardando o momento de colocar a prótese, procurar mantê-lo informado, né? E você pode, inclusive, disponibilizar essas informações nas suas redes de contato com o paciente, nas suas redes sociais. Então, se você tem uma página no Facebook, né? Se você tem um blog, um site, enfim, procurar manter o paciente informado. Olha, estamos, né, temporariamente te atendendo só urgências, por determinação dos órgãos de classe, né, por questão de segurança, lógico, fazer um texto bem elaborado, né, fundamentado, mostrando que o fato de você não estar fazendo atendimento naquele momento no consultório é também uma questão de segurança para o paciente, do paciente, né? E orientar o paciente como acessar atendimento odontológico durante a pandemia. Então, por exemplo, Belo Horizonte... Oi. Inclusive, o CRO soltou uma circular essa semana falando justamente sobre esse tipo de comunicação que tenha uma eficácia com o paciente, perguntando em relação aos hábitos dele, se ele tem contato com as pessoas que têm sintomatologia ou já tiveram o Covid-19, e para que esses atendimentos possam ser mais bem realizados com uma melhor... mais seguros no consultório odontológico, falando sobre os atendimentos, os pacientes que ficam na sala de espera, sobre a distância que eles têm que ter, sobre a aferição de termômetro, de temperatura com os termômetros, porque não é que esteja proibido os atendimentos, mas eles dão preferência para os atendimentos que sejam os de urgência, né? E os eletivos têm que ser muito bem relacionados. Agora, a partir do momento que você segue todas as especificações e caso haja alguma fiscalização no consultório, você esteja respaldado, porque imagina se aparece uma fiscalização e nada disso você segue. Então, você acaba colocando em risco tanto o seu paciente quanto você mesmo. Sim, e eu creio, né, que pós-pandemia, eu acho que a vigilância sanitária ela vai ficar bem mais atenta à questão dos consultórios odontológicos. Eu também acho. Eu acho que a gente vai ter visitas regulares, e tá certo, né? Tá certo. A gente tem que manter as coisas dentro das normas para que tenha segurança, como você falou muito bem. Eu acho que não é questão de segurança só do paciente, né? É questão de segurança nossa também. Não adianta você ir para o consultório, né, e fazer lá 10, 20 implantes né, e ganhar 10, 20 mil, e você se contaminar com uma doença que a evolução a gente não sabe qual vai ser, né? Ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu estou com um casal de amigos professores da odontologia, quer dizer, a esposa é professora de odontologia, né, e o marido não é da odontologia, mas é professor também. Que eles se contaminaram dentro de casa, estavam em isolamento, provavelmente se contaminaram no prédio, recebendo, né, supermercado, essas coisas, né? E a evolução dele
é muito diferente da evolução dela. Conversei com ela agora pela manhã, né? A evolução dela é muito melhor que a dele. Né? Então, a doença, ela é meio imprevisível. A gente já sabe que a taxa de mortalidade é maior entre os homens, né? Mas a gente não se sabe bem por quê, mas a evolução nas mulheres parece ser melhor, né? Tem uma ex-aluna também de odonto da UFMG, que inclusive foi professora lá, que ficou muito mal, foi entubada, ela tinha comorbidade asmática. Ela teve 2 paradas cardíacas. Agora curou, já voltou, né? Está bastante debilitada ainda, mas teve a cura, conseguiu, né, ter cura. Mas o comportamento da doença é imprevisível, né? Já tem estudo aí, tem um estudo, inclusive, de uma médica do Einstein, mostrando a questão dos trombos, né? E tem um caso nos Estados Unidos agora de um ator da Broadway que ele teve que amputar uma perna por causa de trombo. Então, é uma doença imprevisível. Então, é segurança nossa também. Né? Essa história de que, porque sou jovem, sou atleta, para mim, se eu tiver, vai ser uma gripezinha, isso não existe. É imprevisível, isso, né? Ninguém pode afirmar isso com uma margem de segurança grande, com uma certeza absoluta. E professor, Sim. E biossegurança mesmo ensina a gente que, como qualquer doença, hepatite ou AIDS, temos que tratar todos os pacientes como possíveis portadores. Sim. Então, não temos que modificar nesse caso, temos que manter essa regra de biossegurança. Isso mesmo, Érica. Na época da AIDS, né, a orientação era tratar, e é até hoje, você tratar todo paciente como paciente de risco. Você não sabe. Né? Tem a questão do portador assintomático. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco um protocolo que a gente, né, como o Bernardo já falou, né, esse inquérito que a gente faz com o paciente, ele é importante, tá? Ele é muito importante, mas a gente vai ter os casos dos assintomáticos também. Então, a gente vai ter que tratar todo mundo como de risco. Claro que se a pessoa já te fala que teve contato, que tem sintoma, né? Aí você já vai ter que ter mais cuidados ainda, ou até protelar, e a gente vai ver isso no protocolo por um tempo, para fazer o atendimento, se não for urgência, né? Ou emergência. Eu não estou indo ao consultório, eu atendo idosos, eu tenho uma paciente de 95 anos que trata comigo há 6 anos, soltou uma ponte fixa dela, que, né, pegava praticamente de segundo molar até segundo pré-molar, e ela não estava conseguindo alimentar. Então, a paciente, 95 anos, diabética, hipertensa, vocês acham que né, a ponte fixa estava lá? A filha fotografou e me mandou. Vocês acham que é o quê? É uma urgência, né? Então, eu fui na casa dela, não usei nada de turbina, nem de alta, nem de baixa rotação, fixei a ponte fixa dela. Né? A filha é médica, eu falei assim, agora a gente vai fazer isso. Se vai mexer nessa ponte fixa, tá? Ela adaptou direitinho a ponte, se precisar mexer, eu creio que ela vai soltar daqui a pouco, porque o pino estava muito curto. Se vai precisar mexer, eu não posso te falar com certeza nesse momento. Nesse momento, o importante é que ela consiga alimentar, né? Porque uma pessoa de 95 anos já é uma pessoa frágil. Se ela ficar sem alimentar, né, piora a condição dela. Então, é uma urgência. Né? Então, aí eu priorizei, fui lá, atendi ela. Mas eu não estou atendendo. Um dia desse me ligaram, queria que o paciente, a queixa do paciente é que ele tinha tarta, tá? E a filha, né, buscando atendimento. Aí ele tem aquela distrofia miotrófica unilateral
Quer dizer, um paciente tem uma condição grave, paciente frágil, já idoso, né? E procurando atendimento por causa de tártaro. Eu falei para a filha, olha, a orientação que a gente tem dos órgãos de classe é priorizar os atendimentos de urgência e emergência, é o que o Bernardo falou. Tártaro não é urgência nem emergência. Ela falou, mas ele tem uma ferida no palato também. Eu falei assim, então, você vai fazer o seguinte, você vai fotografar essa ferida, porque aí sim, uma ferida no palato, né, num paciente idoso, principalmente, que é grupo de risco para câncer de boca, eu preciso avaliar o que é, né? Mas aí eu não preciso ir lá para avaliar o paciente. Aí eu vou falar um pouco, e a gente já falou um pouquinho na aula passada, né, lá da odontologia legal, da questão da teleconsulta. Eu citei o estudo da professora lá da USP, né, que mostrou, que comparou a fotografia do celular com a fotografia feita pela máquina odontológica e que mostrou uma boa sensibilidade, né? Então eu falei para ela, faz a foto, me manda, eu vou avaliar. Porque se eu ver que é uma lesão suspeita, aí eu vou ter que dar um encaminhamento no caso, né? Se não, vou postergar, né? Porque a orientação é essa que a gente tem por enquanto aí, né, dos órgãos de classe, né, e das principais instituições mundiais, né, de saúde pública e da odontologia especificamente, né? A American Dental Association, ela também está orientando nesse sentido, né? Então, aí que a gente vai destrinchar um pouco melhor essa questão da teleconsulta lá na odontologia legal, né? Eu falei para vocês que tem um projeto de lei já, que está no Congresso, né, de uma dentista, para poder regulamentar a teleconsulta em odontologia. Não está regulamentado ainda, mas, né, a tendência é que seja regulamentado, né? É importante nesse momento e eu acho que é importante pós-pandemia. Eu acho que a informática, né, as ferramentas digitais, elas vão ter um crescimento muito grande, né? A teleconsulta, né? E a gente precisa estar ciente das limitações desse tipo de consulta, né? A Unimed, por exemplo, ela está liberando a teleconsulta, mas já com algumas limitações. Por exemplo, né, para você fazer a teleconsulta, você tem que ter tido uma avaliação direta com o dentista há menos de 18 meses. Senão, não é possível. Então, a gente vai ter que criar, né, essas regulamentações ainda, né? E é claro que uma dessas limitações é a dificuldade de avaliação clínica quando você não consegue captar informação ou realizar o exame. Ela tem uma limitação. Não se aplica a todos os casos, não se aplica a todas as situações, né? Mas em muitas situações é uma possibilidade. E aí, né, como o Bernardo ressaltou, eu ainda não li a portaria do CRO, o próprio conselho já está chamando atenção para isso, né, de manter uma boa comunicação com o paciente, isso é fundamental, né? É importante também, e aí também, né, vamos voltar lá na odontologia legal, a questão de você ter, né, uma assinatura digital para você fazer uma prescrição, né, porque você pode fazer, se você tiver assinatura digital, você já pode prescrever para o paciente, porque às vezes o paciente está com uma situação que pode aguardar um pouco, né? Você vai prescrever um analgésico, ou um anti-inflamatório, né? Como um paliativo até o momento que as coisas estejam mais tranquilas, até o momento que você saiba que você pode fazer
o atendimento dele com segurança, né? Ontem eu discutia com a minha amiga, que é do Conselho Federal, justamente isso. A virou e falou assim, ficou tudo muito a cargo do dentista, né? Eu ainda não li o documento. Mas eu estava falando com ela, assim, Alessandra, ela chama Alessandra, eu falei assim, Alessandra, mas eu acho que o papel do conselho, ele é subsidiar o profissional com informações. Porque todos nós sabemos que vai ter um risco. Mesmo a gente adotando todas as medidas, né, de proteção individual, vai ter um risco. E aí eu acho que cabe a cada profissional, né, de acordo com o seu julgamento clínico, avaliar o que ele vai atender, o que ele não vai atender, né? Se ele sente segurança para atender, né? Então, eu acho que o papel do conselho, nesse momento, eles já fizeram algumas lives lá, né, mostrando a questão da biossegurança, né? Eu acho que sim, fazer a fiscalização, ver se essas clínicas estão cumprindo, né? Por exemplo, hoje eu tive notícia de que tem uma clínica que está ameaçando, né, a dentista, que ela recebe um salário, está, né, ameaçando que se ela não voltar, vai demitir, ameaçando de demissão, né? Então, tem uma pressão muito grande para voltar, sim, claro, né? A questão econômica vai pesar, né? É difícil, mas a gente tem que também trabalhar, tem que ter segurança para voltar. Eu acho que voltar sem ter segurança, né, é muito complicado. Então, a gente tem, né, em termos de teleconsulta, telemonitoramento, teleorientação e a teleinterconsulta. Um pouco eu já falei disso para vocês lá na Odontologia Legal, né? Isso de acordo com da Adalto em 2020. Eu participei de uma outra live, que é do CROSP, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, essa semana, né, que a professora Anistela Haddad, da USP, ela, que é a pessoa no Brasil que mais tem experiência com teleodontologia, né, teve no Ministério da Educação durante muito tempo, trabalhando, e no Ministério da Saúde trabalhando com teleodontologia, ela já traz aí mais classificação, né? Então, ela fala da teleinterconsulta, da teleconsultoria, né? A teleconsultoria já é praticada, tá? O SUS tem um programa, né, do Telesaúde, eu já participei umas 4, 5 vezes de videoconferências, né, às vezes chegava, né, pedido, né, de orientação lá do Pará, do Nordeste, Ceará, enfim, aí eles me mandavam, pediam para eu responder. Então, a teleconsultoria, ela é interessante principalmente, né, no Brasil, em que você tem áreas aí muito diferentes, né, e em termos de condições socioeconômicas e em termos de desenvolvimento, né. O telediagnóstico odontológico, né, muitas coisas dessas a gente já pratica, né, a gente já faz a nossa rotina, só que sem ter um amparo legal, né? Por exemplo, telediagnóstico, né? Várias vezes eu já fotografei lesão de paciente com o celular, encaminhava até para uma ex-professora nossa, que é a professora Renata, que é estomatologista, né? Trabalha no Hospital de Berens. Ela olhava e me falava, olha, manda para biopsiar. Né? Não, ou então ela falava, não, isso aqui acho que não e tal, me davam ali uma orientação. Então, esse telediagnóstico, né, a gente às vezes faz de forma informal e hoje em dia, né, com o raio-x digital, a gente já recebe no nosso consultório imagens, né? Então, já existe. A teletriagem, né, que aí o Bernardo até já falou agora, que é o que o Conselho está propondo,
Inclusive, a American Dental Association também propõe a mesma coisa, né? E aí o conselho deve ter se baseado também um pouco para emitir esse documento no que tem na literatura. Então, tem um documento já da American Dental Association orientando no sentido de, antes do paciente chegar, né, à clínica, quando ele já te liga para marcar, você já perguntar em relação aos sintomas, né? Então, você já faz uma triagem já dos casos, né? Isso é importante até para você preparar o ambiente odontológico, né? Para você saber que aquele paciente que está chegando já teve um contato, né? Ou tem algum sintoma, então você já vai organizar o ambiente ali para receber esse paciente, né? Ou até encaminhá-lo, caso você não sinta segurança, acho que não é o caso de fazer o atendimento dele. O telemonitoramento, né? Que isso eu acho importantíssimo nesse momento também, e aí a gente volta lá um pouquinho na questão do código de ética, né? Que vocês vão estudar, que a gente não pode abandonar o paciente, né? Então, nesse momento agora que suspender os atendimentos eletivos, a gente tem, né, obrigação de continuar monitorando o paciente. Então, é fazer contato frequente, saber como que está, né, o tratamento, se está evoluindo bem, né? Se você fez um implante, né, procurar saber como que está o implante, né, está orientando em relação à volta, enfim, monitorar mesmo o paciente. Isso é uma coisa muito tranquila de fazer, não tem problema algum, né? Aí é a portaria 467, né, do Ministério da Saúde, que autorizou, então, a teleconsulta, né? O documento, ele trata especificamente da teleconsulta médica, mas no artigo 2º, ele abre um espaço que ele fala da equipe de saúde. Então, assim, fica mais ou menos entendido, né? E a Luciana Dadalto, que é advogada especialista em saúde, né? Ela entende que esse documento, de uma certa forma, ele já está abrindo espaço para que outros profissionais atuem de forma remota, né? Então, o Conselho de Fonoaudiologia, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Educação Física, todas essas instituições de classe já regulamentaram a teleconsulta. E, né, existe, então, agora um projeto de que a odontologia seja incorporada. Isso é importante, gente, porque os dentistas estão, inclusive, né, muitos, né, agora vai mudar um pouco a situação, mas grande parte dos dentistas estão com os consultórios parados, né? E tem que fazer a teleconsulta e estabelecer um preço. Lógico que, né, um preço que não seja abusivo, né? Um dos problemas da odontologia, que eu acho, inclusive, é não cobrar consulta, né? Porque você está ali dispondo do seu conhecimento para a pessoa, né? De forma gratuita. Isso não acontece com nenhuma outra profissão, né? Então, as consultas normalmente são remuneradas. Então, a gente tem também, né, que criar um preço para esse trabalho, né? Conhecimento custa dinheiro também, né? Então, a gente tem que Isso aí dá pano repassar para isso. manga. Isso aí dá pano para manga. Porque, inclusive, já até abordaram umas situações como atendimentos de caridade que poderiam acontecer por causa que é uma ciência, então não poderia ser gratuito, enfim, eu já li algo sobre isso, já fiz atendimentos em instituições, né, em caridade, assim, e na época eles falavam muito sobre isso, que estava sendo em discussão e dependeria da interpretação de cada órgão legislador daquela região. Bom, em relação
todas essas normativas que a gente está falando aí sobre CRO e CFO, eu acabei de publicar no encontro de número 12 da disciplina de propedêutica clínica de vocês, na sessão aula, sobre essa resolução do CRO-MG, que ela foi feita dia 11, agora segunda-feira, que aborda como que deve ser esses atendimentos. Eu achei, talvez, desde o início dessa pandemia, dos isolamentos, um documento mais completo e bem elaborado que eles fizeram. Inclusive falando, né, esse documento inicia-se com uma frase da Organização Mundial de Saúde definindo que a gente não pode pensar simplesmente nas afecções e enfermidades do paciente, e sim como um estado do completo bem-estar físico, social e mental dele. Então, eu gostaria que vocês olhassem isso, Marco, eu vou mandar para você também no WhatsApp, mas eu já coloquei isso e já está tudo à disposição dos alunos lá no 12º encontro da disciplina deles. Sim, ótimo. Eu acho que esse é o papel do conselho nesse momento, né, informar de forma fundamentada, com evidências, e aí a decisão de fazer o atendimento, de não fazer, eu acho que ela é individual, né? Porque cada um vai decidir. Porque o risco, ele está aí, né? Ele está colocado. Então, eu acho que é importante que haja, sim, orientação e uma documentação bem fundamentada, bem estruturada, para que as pessoas possam, então, né, decidir se vão ou não retomar a prática, né? E E bom senso explicar, também. isso, exatamente, explicar para as pessoas que existe inclusive para pacientes e profissionais da área, que existe uma diferença entre tratamento de urgência, tratamento de emergência, tratamento eletivo, e as pessoas confundem isso por uma ignorância no sentido de dar margem desse conhecimento. E essa ignorância, o vírus não quer saber disso. Quem demole, ele infecta. Isso que você falou a respeito da presença dos aerossóis pós-consulta, isso é muito complicado. Então, cabe a nós orientarmos. Eu trabalho com outros dentistas, eu oriento os outros dentistas, sou orientado, né? Peço muita orientação também, inclusive para você e para Esther, oriento o paciente, porque todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo. Então, por favor, eu peço a gentileza que todo mundo olhe o que está escrito lá no 12º encontro, porque isso serve para profissionais da área. Profissionais da área, o vírus ele não vai entender que você é um acadêmico. Lá na clínica odontológica, quando voltar, nós não vamos estar nem imunes no sentido de sistema imunológico, nem sem o risco desse vírus estar circulando, porque a gente sabe que isso é uma realidade, que isso vai continuar. E nessa realidade, nessa prática odontológica, o vírus não quer saber quem que é ASB, quem que é TSB, quem que é o paciente, quem que é o dentista, quem que é o aluno, quem que é o professor, não. Isso aí, a biossegurança, os EPIs, eles foram feitos para todo mundo. Então, eu, Marco, Esther, Moniz, a gente continua desenvolvendo aí esse documento para que a gente possa apresentar e treinar vocês para quando desse retorno dos encontros, né, da presencialidade. Isso aí. E esse desafio, né, é bom frisar, né, Bernardo, não é só da Faculdade de Odontologia Pitágoras, não, é para todas. Né? Tem conversado com amigos da PUC, amigos da UFMG, que dão aula em outras faculdades, né, lá na Arnaldo. Então, é um desafio que é geral, que está colocado para todo mundo. Eu participo de um grupo de coordenadores de WhatsApp, são os grupos de coordenadores de odontologia da Croton. Se a gente imaginar que hoje no Brasil a Croton tem quase 1 milhão de alunos, então quando a gente começa a olhar o DDD do telefone desses professores, o grupo é composto de 36 coordenadores de odontologia, então o pessoal está desenvolvendo isso pela Croton também, para padronizar, ou então para somar conhecimentos. Então eu acho que é isso mesmo, a hora... Ninguém tem resposta para tudo, mas como diz lá um comercial que eu vi uma vez, o que move o mundo são as perguntas, né? Baseado também em teses, dissertações, as perguntas que a gente faz, a gente responde com os estudos. Então é isso mesmo, tudo que está vindo aí a gente vai aprendendo, a gente não tem resposta para tudo, mas aos poucos a gente vai tendo resposta e vai pautando aí de acordo com o mapeamento dessa pandemia.
Ok. Bom, então, e o atendimento clínico odontológico, né? Então, para lidar com a transmissão assintomática, né, isso de acordo com o CDC, e pré-sintomática, implemente o controle de fonte para todos que entram em um estabelecimento de saúde, por exemplo, pessoal de saúde, pacientes e visitantes, independentemente dos sintomas. Então, é aquilo, todos, né, e o Bernardo acabou de falar aí agora, são todos. Por quê? Né? É a equipe odontológica, e aí eu entendo que é o ASB, o TSB, né? O técnico de prótese, que alguns consultórios têm técnico de prótese trabalhando, né? Eu vou ter que ter o controle, né, de fonte, eu vou ter que estar sempre monitorando. Tem sintomas, teve contato, né? Isso para todo mundo. Tá? E essa orientação é do Center Disease Control, né? Que é um órgão de relevância mundial em termos de saúde pública, né? E de controle de doenças. Então, né? É o que a Érica falou, todo paciente, né, é suspeito, mas eu também preciso monitorar a minha equipe, eu tenho que me monitorar e monitorar a minha equipe, né, para saber como que está. Bom, e aí, né, para a gente, um dos sinais, né, que a gente tem, né, um dos sintomas em relação à Covid é a febre, né? De acordo com o CFO, a condição febril está associada a uma temperatura acima de 37,8, né? É interessante que tem um artigo do Peng, né, que foi publicado na China, que ele trabalha com 37,3. Ele trabalha com valor um pouco menor. Mas eu estava vendo aqui que no Brasil, nas barreiras sanitárias também, eles estão considerando acima de 37,8. Então, aqui está o termômetro digital, né, que é de testa, que é o melhor nesse momento, né? Por quê? Porque você colocou lá, você não precisa chegar tão próximo do paciente, né? Então, é importante ter, né? A gente já está vendo aí a questão da compra desses termômetros, né? Da aquisição, já sabe que isso vai ser uma necessidade, né? E fazer a triagem ativa de todos para detectar os sintomas da Covid-19, né? Então, eu vou mostrar agora em seguida. Então, o paciente vai chegar na clínica, né? Vai ser feita a ferição da temperatura, né? E aí você vai passar para a triagem do paciente. Na triagem, esse protocolo é do PENC, tá? Você vai perguntar para o paciente, né? Se ele tem febre ou teve experiência febril nos últimos 14 dias, né? Porque a gente sabe que o vírus ele tem um período de incubação. Problemas respiratórios, como tosse ou dificuldade em respirar, também nos últimos 14 dias. Então, né, esse período de 14 dias é o período que ele pode ter contaminado, né, e ainda não desenvolveu a doença. Então, você vai considerar esse período. Se ele ter essa pergunta, eu deixei ela em vermelho, se nos últimos 14 dias ele viajou para local com transmissão documentada de Covid-19. Tem que lembrar que isso aqui, né, esse questionário para triagem, ele foi feito na China, né, no período em que a gente ainda não tinha uma pandemia, né, a doença estava bem mais restrita, né? Agora que aqui a gente já tem, a gente fala transmissão comunitária, né, do vírus,
essa pergunta ela fica um pouco sem sentido, né? Então, isso não tem tanta importância nesse momento, porque eu posso, né, sair aqui na rua e me encontrar com alguém que está com a Covid, porque o vírus circula aqui agora, né? Mas no início, isso era um sinal importante, porque os casos eles eram importados, né? Agora não, a gente tem a transmissão comunitária, ele está aqui, em Belo Horizonte. Se teve contato com o paciente com confirmação de infecção por Covid nos últimos dias, né? Se ele entrou em contato com pessoas da vizinhança com febre recente, documentada ou problemas respiratórios nos últimos 14 dias. É muito interessante que ontem, Bernardo, eu dei um caso clínico lá na Ibiatria, que a paciente chegava na clínica, ela estava com a temperatura normal, mas o pai não estava, o pai estava com febre, 38,1. E aí, né, descrevi o caso clínico e pedi para fazer, né, um planejamento para aquele caso. Era um dente que estava com uma resina fraturada e tal, e selecionei uma dupla para, né, cada semana eu seleciono uma dupla para falar qual seria o planejamento dela. E aí a dupla que eu sorteei fez o planejamento certinho. Radiografia, papapá. Só que não levou em consideração que o pai estava com febre e ela estava acompanhada do pai, né? Eu acho interessante relatar isso, quer dizer que nesse momento a gente, né, o dentista ele fica muito ali preocupado com a condição dentária, né, do paciente, e esquece da importância, principalmente nesse momento, da anamnese, né, de se avaliar esses fatores para o planejamento, né? Que esse caso, né, e aí a paciente estava com uma restauração fraturada, tinha dor quando bebia água fria, estava impactando alimento e tal, mas não tinha dor espontânea, ou seja, né, era um caso relativamente tranquilo, né? E ela estava com o pai, nesse momento, com febre ao lado dela. Então, quer dizer, né, eles pensaram em ir atender a paciente, remover resina, e eu virei e falei assim, não. Né, o protocolo que a gente tem, e a gente vai ver logo em seguida, é que nesses casos você desmarca o paciente e vai marcar daí a 14 dias para ver a evolução, né? Então, isso mostra a importância, né, de estar atento a essa triagem, a esse protocolo nesse momento, né? Então, aqui, esse programa aqui, ele tem um probleminha que a tela fica coberta por umas caixinhas aqui que você não consegue ler. Se teve contato com pessoa com documentação, ou experiência de febre, ou problema respiratório nos últimos 14 dias, né? Tendo contato próximo, se participou de algum evento, né, com contato próximo nos últimos dias. Então, esse questionário de triagem aqui, eu já até falei com o Monize, a gente vai atualizá-lo, porque o da American Dental Association, ele traz mais algumas coisas que são interessantes, então a gente vai adaptá-lo, né? Precisa ver esse documento do CRO também, para ver o que ele está propondo em termos de triagem, né? Para a gente ter um documento aí mais completo e ver o que vai estar mais adequado para a nossa realidade. E aí a gente tem um protocolo, né? Que qual vai ser a sua conduta, tá? Diante, né, de diferentes situações que o paciente pode ter. Então, ele pode responder sim a essas perguntas da triagem, né?
mas a temperatura dele está normal. Olha aqui já está 37,3, tá vendo? Porque aqui a referência é o PENG. O PENG trabalha com uma temperatura mais baixa, né? E, aliás, aqui ficou até errado. Nem é abaixo, deixa eu voltar lá, é acima, agora que eu estou vendo ali. Tá? Então, você vai adiar o tratamento até 14 dias após o evento de exposição. Então, você vai aguardar. Então, por exemplo, esse caso clínico ontem mesmo, que eu discuti com os alunos, né? Não era um caso, né? Eu avaliei que não era um caso de urgência, porque não tinha dor espontânea, e que podia ser aguardado. Então, a orientação era prescrever, né, um analgésico, caso o paciente sentisse dor, fazer o telemonitoramento, né, e remarcar para 14 dias, reavaliar o paciente, e aí, se ele tiver assintomático, tiver tudo bem, aí sim fazer o atendimento, né. Aí que entra o planejamento que foi feito, né, que estava correto, que as meninas fizeram corretamente, mas aí que seguiria com o tratamento, né, que elas tinham planejado. Se ele responde sim a alguma das perguntas da triagem, a temperatura corporal é superior, né, a 37,3, o paciente deve ser imediatamente colocado em quarentena. Então, aqui ele já tem duas condições aí, né? A triagem lá, o questionário já tem uma resposta positiva e já tem uma alteração de temperatura corporal, né? E aí o aluno deve reportar ao professor, porque esses casos precisam ser notificados, né? Então, tem que notificar, tá? Se o paciente responde não a todas as perguntas de triagem, a temperatura corporal está abaixo, aí sim, você vai tratar o paciente com medidas de proteção e evitar procedimentos geradores de aerossóis, né? Então, nesse momento, né, você vai evitar de usar as turbinas de alta e baixa rotação e o ultrassom, né? E aí a gente tem ainda uma outra possibilidade, que é dele responder não a todas as perguntas de triagem, mas a temperatura do corpo é superior a 37,3, que é, no caso clínico que eu apresentei, foi esse, né? Então, ele vai ser instruído a buscar cuidados médicos, tá? Então, esse protocolo, né, a gente pretende fixá-lo lá para vocês, para orientar, né, na triagem. Qual que vai ser a conduta, né, na triagem? Claro que as coisas estão mudando, a gente tem agora esse documento do Conselho Regional de Odontologia, que eu ainda não li, eu vou ler, né, e pode ser que ele sofra adequações ainda, né, tem muita coisa nova surgindo, tem muito estudo, né, as revistas agora estão liberando estudos que, inclusive, ainda não foram publicados, que estão no que a gente chama prelo, né, que estão para serem publicados. Então, pode ser, né, que sejam feitas adequações ainda. Mas o que a gente tem visto até agora, tanto o documento da American Dental Association para triagem, quanto, né, o estudo do PENG, e agora temos que ver esse do CRO, né, eles são basicamente, as orientações são basicamente as mesmas. A American Dental Association, ela associa aqui também algumas comorbidades, se é diabético, enfim, né? Mas eu acho que vai ser importante incorporá-lo ao nosso, tá? Que vocês vão ter acesso, né? Vão poder avaliar, vão poder dar palpites, falar o que vocês acham dele, tá? A questão dos enxaguatórios bucais, né, para o paciente com ou sem o diagnóstico de Covid-19. Eu assisti um webinar, né, muito bom,
com alguns professores da Federal do Rio Grande do Sul, falando da questão dos enxaguatórios, né, que foi discutido. Então, comprovadamente, os enxaguatórios bucais, né, eles reduzem a carga de micro-organismos na cavidade bucal. Tá? Isso está comprovado. Né? A grande questão é que foi feito um estudo, o principal enxaguatório bucal, que a gente tem mais estudos, tem mais evidência científica, é o digluconato de clorexidina 0,12%, né, que a gente usa bastante na odontologia. É o enxaguatório bucal mais, né, utilizado na odontologia, porque ele tem amplo espectro, ele pega, né, bactérias gram-positivas, gram-negativas, e também tem ação contra alguns vírus. Né? Foi feito um estudo utilizando o digluconato de clorexidina em relação ao SARS-CoV, mas ele não mostrou uma eficácia, tá? Para combate ao SARS-CoV-2. Né? Só que, segundo, né, os participantes desse webinar, a concentração que foi usada foi muito baixo, parece que foi 0,2 ou 0,02, desculpa, e a gente usa 0,12. Né? Então, inicialmente, né, se falou que não havia uma eficácia do digluconato de clorexidina para o SARS-CoV-2. Tá? Agora, né, já estão começando questionamentos, e aí a gente tem que ficar muito atento, né, eu estou fazendo até um curso online para avaliação de artigos científicos, a metodologia, como que esses estudos foram feitos, para a gente poder, né, aí sim, ter evidências mais robustas se uma coisa é eficaz ou não é eficaz. Então, inicialmente, né, e a gente está adotando nesse momento, né, uma condição que a gente adota muito em saúde pública, numa situação como essa da Covid-19, que é o que a gente chama de medidas de precaução. O que é isso? Para a gente adotar uma medida, né, em termos de saúde pública ou na própria prática clínica, hoje em dia a gente trabalha com evidências científicas. E tem estudos que têm metodologias que são mais robustas, né, que te dão uma evidência de melhor nível. Tá? Mas essas medidas de precaução, né, a gente adere a elas quando, né, eu tenho uma condição nova que eu não conheço, tá? E eu tenho alguma evidência na literatura, né, que determinada produto, né, determinada terapia, ela tem uma eficácia. Então, né, nesse momento, né, e a gente está vendo aí, por exemplo, a questão da cloroquina. Usa cloroquina, não usa cloroquina, né, enfim. Né, as coisas estão, você não tem, é uma doença nova, a gente tem que lembrar disso. Então, nesse momento, né, a gente está, o próprio Conselho Federal de Odontologia, a American Dental Association, várias organizações internacionais, inclusive, elas estão colocando que não há evidência científica em relação à clorexidina, né, pontuando que o estudo que foi feito com o SARS-CoV-2 para ver a eficácia de clorexidina usou uma concentração muito baixa, que não é a mesma que a gente usa, né? E a gente sabe que tem a questão da dose e efeito, né, é igual medicamento. Para ele ser eficaz, você tem que usar determinada dosagem. Então, não está claro, suficientemente claro, que a clorexidina seja ineficaz, tá?
mas eu também não tenho um estudo que me mostre que ela é eficaz, né? Então, o que tem se proposto, essas entidades têm proposto, tá? É que se use o peróxido de hidrogênio a 1% ou a povidine a 0,2%. Eu deixei a povidine aqui em vermelho porque povidine tem iodo. E tem muitos pacientes que são alérgicos ao iodo. Então, você tem um risco aqui, tá? Se você não avaliar bem, né? O paciente tiver alergia ao iodo, do paciente ter até um quadro grave, o edema de glote, né? Então, em função disso, o que se está adotando como medida de precaução é o peróxido de hidrogênio a 1%, como bochecho pré-operatório. Porque a gente já tem evidências científicas de outros antimicrobianos, inclusive da clorexidina, né, de que o bochecho pré-operatório, ele reduz a carga viral. Desculpa, a carga viral não, a carga de micro-organismos na cavidade bucal. Né? Então, ele te dá uma segurança. Agora, tá? Também não temos evidências científicas de que o peróxido de hidrogênio seja eficaz em relação ao SARS-CoV-2 na cavidade bucal. Tem estudos mostrando que em superfícies, inclusive a American Dental Association cita ele como um produto para desinfecção de superfície, né? Que ele tem, sim, eficácia. Então, adotando essa ideia das medidas de precaução, tá? Tem se prescrito, né? Essas organizações têm prescrito o bochecho com peróxido de hidrogênio, ainda que sejam necessários estudos para confirmar. Se fazem algumas críticas, né, em relação ao uso do peróxido de hidrogênio, porque ele tem potencial carcinogênico. Agora, ontem eu estava discutindo isso com a minha amiga do CFO. O potencial carcinogênico, mesmo do tabaco, ele está relacionado ao tempo de uso, né? Então, eu não acho que isso seria um fator grave, dado que é uma situação que você vai usar o quê? Ali, pré-tratamento, não vai ser uso contínuo, né? E existe uma evidência, sim, de que ele tem uma ação sobre... Né, tem 2 estudos feitos com o coronavírus que mostram que ele tem uma ação, sim, oxidativa. Agora, eu estou até revendo o prontuário de higiene bucal lá do Hospital João 23, tem que entregar isso hoje à tarde, porque eles estão com urgência. Uma outra questão que foi levantada é a questão da associação dele com a clorexidina, de um inativar o outro. Mas, segundo, né, o que foi comentado nesse webinar, haveria até um sinergismo entre os dois. Por quê? Porque a clorexidina, o digluconato de clorexidina, ele atua direto na parede, tá, do vírus. E a dificuldade do peróxido, e o peróxido de hidrogênio, quando ele é liberado, ele libera um grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila é que vai alterar os componentes, né, do vírus. Mas para ele tem dificuldade para penetrar na célula, lá dentro do vírus, né? Então, se você usa ele associado
com a clorexidina ela poderia ajudar para que ele entrasse na célula e aí sim exercesse a sua ação, né? Então, nesse momento, agora, né, que a gente não tem evidências, né, e considerando as medidas de precaução, eu, por exemplo, vou colocar no protocolo do hospital, antes da higienização, porque quem faz a higienização dos pacientes no hospital, a higiene bucal, né, a higienização de maneira geral, inclusive a higiene bucal, são as enfermeiras, né? Então, e gera aerossol, né? E a gente tem uma situação que, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que é o João 23, é um hospital de trauma, a gente recebe muito paciente inconsciente. Então, você não tem nem como fazer uma triagem. O paciente chegou inconsciente, como você vai saber se ele estava sintomático, se não estava sintomático, né? Então, eu acho que, como medida de precaução, eu vou propor que seja feita uma limpeza inicial, que é o que o Conselho Federal de Odontologia está propondo, com o peróxido de hidrogênio a 1%, e depois se use para higienização, como já se usa, é rotina no CTI, o uso da clorexidina 0,12% para escovação, né? Aí eu fiquei bem mais tranquilo, até porque, né, eu também estava com essa dúvida, quer dizer, se um não pode inativar a ação dos outros, porque é importante também continuar a escovação com a clorexidina por causa da pneumonia respiratória. Lembrando que, né, a COVID, né, é um quadro principalmente respiratório, né? Então, acho que nesse momento, né, é válido usar o peróxido de hidrogênio, né? De tudo que eu estudei, que eu procurei ler sobre o assunto, eu acho que é válido, sim, né? Eu acho que o Conselho Federal, eu acho que os órgãos, né, a American Dental Association, eles estão corretos, que nesse momento, sim, porque a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né, com aquilo que a gente já tem algum conhecimento científico, ainda que não seja, né, uma evidência primária, né, é uma evidência que a gente chama de colateral, né, porque a gente não tem um estudo ali robusto, com uma metodologia robusta, que tenha mostrado que determinado enxaguatório bucal vai ser 100% eficaz aí, né? Quem dera que a gente tivesse, né? Porque se a gente tivesse, nosso problema estava praticamente resolvido, mas a gente não tem isso ainda, né? Vai demorar, né, a ter algum estudo aí que seja mais específico. Eu não estou conseguindo ler aqui o último item aqui. Alguém lê para mim, por favor. Medida de Precaução. Ah, tá. É isso que eu falei. Então, é uma medida de precaução, tá? Né? Que a gente tem uma evidência científica que mostre, né, um ensaio clínico que mostre a eficácia dele, a gente não tem. Vai demorar um pouquinho para a gente ter isso. Cadê o Bernardo? Saiu? Essa aula, gente, ela é bem extensa. Eu estou mais ou menos no meio da aula. Vocês têm ficado até que horário nessa disciplina? Ele tem encerrado... Geralmente tem sido uma aula de 1 hora. Tá, quer dizer, eu já passei em muito, né? Mas tá boa a aula. Tá boa a aula, mas para terminar tudo hoje a gente ficaria muito mais tempo. Então eu já falei com o Bernardo que eu iria encerrar e aí fica o compromisso de eu voltar na próxima aula para finalizar. Ok? Podemos ficar assim?
Pode ser. Podemos. Tá? Eu acho que é um assunto que é de interesse de todos, né? Que tem muito interesse. Então, eu acho que é importante a gente finalizar. Tá? Espero que tenha, né, ajudado vocês um pouco aí. Porque eu também, né, nesse momento, ninguém pode falar que sabe tudo. Eu estou estudando bastante. Porque eu tenho que estudar, né, não só pela faculdade, mas também pelo meu outro trabalho. Então, muita coisa eu estou aprendendo também. Cada dia, essa aula aqui, inicialmente ela tinha 36 slides, aí eu fui acrescendo coisas, enfim, ela está ficando cada dia maior, mas está ficando mais completa também. Né? Tem nos ajudado muito, né, professor? Sim. Muito Tem que estudar, né, Pedro? Nesse momento agora, a principal arma que a gente tem é a ciência. Sim, com certeza. É a ciência que vai nos ajudar a passar por isso aí. Né? Porque vai passar, tenho certeza. Amém. Tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar, tá? E aí já combinei com o Bernardo, eu volto para finalizar. Eu estou aqui no slide 25, e na próxima aula eu começo a falar a partir daqui. Ok? Tudo bem. Ok, professor. Obrigada. Nada. Até a próxima, então. Muito obrigado, professor. Até Tchau, mais. obrigada. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Nada.